Nós estamos conversando sobre os abençoados ou os não abençoados. E o texto do Salmo 1 fala assim: abençoado o homem que não anda no conselho de ímpios. Abençoado o homem que não anda, que não ouve. Meus irmãos, nem todas as coisas do bem é do bom. Olha só, abençoado o homem que não anda no conselho. Conselho são palavras, são vozes. Não anda ouvindo os ímpios. Aí você fala assim: é fácil saber quem é ímpio e quem não é. É só assim, se for coisa boa, não é ímpio. Se for coisa ruim, é ímpio. Não, meu irmão. Não, irmão. Nem tudo do bem são boas. Nem todas as coisas do bem são boas. Fala para mim, qual foi a árvore que Adão e Eva comeram? A árvore do conhecimento do... E qual era a árvore que eles deveriam comer? A árvore da vida. E qual foi a árvore que eles comeram? Qual fruto eles comeram? A árvore do conhecimento do... É sempre assim, conhecimento do bem e do mal. Não é do bem e do mal, não tem árvore do bem e do mal. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem, irmãos. Por isso, nem todas as coisas do bem é do bom. Meu irmão, você conhece alguma palavra má ou alguma palavra mal do diabo na Bíblia? Tem alguma palavra, o diabo falando alguma coisa mal, gente? Não tem, irmãos. Procura uma palavra má na boca do diabo aqui na Bíblia. Procura, irmãos. Não tem. E qual é o livro que fala do diabo, gente? Qual é o livro que fala do diabo, irmãos? Fala para mim, igreja. A Bíblia. É a Bíblia. Sem Bíblia não tem diabo, irmão. Acorda. Sem Bíblia não tem diabo. Então acordemos. Pois é esse único livro que fala do diabo, porque o resto é invenção humana. Esse único livro não coloca na boca do diabo nenhuma palavra má. Nenhum versículo mau está na boca do diabo aqui. Está na boca do Moisés, está na boca do Gideão, está na boca até do Isaías, até a minha, mas do diabo não tem não. Então esse tema que eu tenho abordado é sério, é o tema que eu mais tenho ficado aqui. Os abençoados ou os não abençoados. Os abençoados não ouvem. E aí o que você faz? Ah, se for coisa ruim é do mal. Não, se for coisa do bem é do diabo. Se for coisa do bem é satânico. Acordemos, despertemos. Então, se na Bíblia o diabo fala coisas boas do bem, na igreja não vai falar. Em igrejas não vai falar também, irmãos? Meus irmãos, despertemos, acordemos, irmãos. Então nem tudo que é do bem são boas. Toda a nossa bênção ou toda a nossa maldição está em ouvir. É uma tese isso aqui. Não tem como ser abençoado ou ser amaldiçoado sem ouvir, não tem. Por isso, cuidado. Nesse tempo que nós estão desconstruindo as Escrituras. Estão desconstruindo as Escrituras, irmãos. Hoje a Bíblia Sagrada, ela tem a palavra de Deus, tem um pedacinho ali. Meu irmão, veja bem, se eu decido o que na Escritura é palavra de Deus, o que não é palavra de Deus, irmãos, eu estou lascado. Porque eu sou corrompido, você é corrompido, o homem é corrompido. Se eu decidir o que presta, o que não presta, o que nós vamos resolver, irmãos? Eu tenho chamado a atenção de vocês, cuidado com as pessoas do bem, as do mal não ligo. Eu não ligo para os feiticeiros, eu quero ser amigo deles, íntimo com eles, mas eu vigio com pessoas do bem. Porque a árvore que derrubou meu pai e minha mãe foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acordemos. O que me preocupa são os seus amigos de outras igrejas. Esses me preocupam. Porque a cada 10 igrejas evangélicas, 9 não prestam, não vale nada.
A sua bênção e a sua maldição está no que você ouve. O diabo não cria nada. Não cria nada. O satanismo não cria nada. Por isso precisa você. O diabo, sabia que se o diabo fosse ignorado por todos os seres humanos, não tinha mais diabo? O diabo, Satanás, só continua dominando e reinando em alguns corações por causa de seres humanos. O diabo, irmão, ele é como se fosse assim um parasita. Ele precisa parasitar em você, e aí começar a controlar os seus gestos, sua vontade, seus sentimentos, sua emoção. O diabo é um parasita, ele não tem habilidade alguma, nenhuma. Ele é diabo, ele é Satanás. Aí ele parasita você, aí você mexe quando ele quer. Você pensa quando ele quer. Você sente quando ele quer. Você come o que ele quer. Aí ele faz você tomar uma coca, 2 cocas, 3 cocas. Daqui a pouco você não quer outra coisa, você não coca. Irmão, já fui viciado em Coca-Cola. Era mais do que água. Não estou falando que é do diabo não, irmãos. Só estou usando de símbolos para você entender como é que o diabo às vezes vai nos viciando. Daqui a pouco eu acho que eu não vivo sem aquilo. Hoje estamos em um tempo, meus irmãos, estamos em um tempo onde quem menos se manifesta somos nós os cristãos. A gente não se manifesta, a gente tem medo. Geralmente nós que estamos bem com Deus, abençoados, firmes, sabemos como para o céu, nós temos um probleminha, nós cruzamos os braços. A gente se cala. Estou bem, estou comendo, estou bebendo, né? Eu estou me divertindo, estou dormindo, eu tenho em casa lá um videogame do bom, ou 2 videogames, ou 3, né? Então nós vamos vivendo a vida, a gente não se manifesta como cristão radicais, cristão decididos, cristãos realmente que mostram para o que vem. Os abençoados, gente, ou os amaldiçoados, passa pelo seu ouvir. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abençoado o homem que não anda do jeitinho de pecadores, meus irmãos. Começa pelo ouvir, irmãos. E ouvindo coisas bobas, coisas ingênuas. Vai ouvindo coisas ingênuas. Coisa que tudo bem, não tem problema. O primeiro degrau para sermos abençoados ou amaldiçoados é ouvir uma coisa ou outra coisa. Primeiro degrau. Não adianta você pensar o primeiro degrau é o ouvir. Primeiro degrau é o ouvir. Por isso você tem que selecionar. Você tem que observar, você tem que avaliar, pelo amor de Deus, igreja. O primeiro degrau para sermos amaldiçoados ou abençoados é o que eu ouço, é selecionar o que eu ouço, ou quem eu ouço. Olha só, abra sua Bíblia em Atos 20, 29. Paulo, isso aqui é Paulo, gente, olha para mim aqui, olha para cá. Isso é Paulo, não é o Clóvis não. Não é o Clóvis não, é Paulo, diga Paulo. Porque se fosse o Clóvis, tudo bem, é só o Clóvis. O que é o Clóvis, irmãos? O que é o Clóvis? Ano de 2022, o que é o Clóvis? É o Paulo que vai falar isso daqui. Olha só, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. É Paulo falando, gente, olha para cá, olha para cá. Irmãos, quem discipulou essa igreja? Quem foi? Quem discipulou? Quem ensinou? Quem instruiu? Quem deu aula? Paulo ensinou, meu irmão. Não foi o Clóvis não, porque eu até falo assim, bom, alguém que aprendeu de mim pode cair, alguém que aprendeu do Clóvis, pode não aprender direito, alguém foi do Clóvis, é só o Clóvis, mas foi o se o Paulo está falando isso, eu sei que depois da minha partida, entre vós aparecerão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Meu irmão, olha para cá,
os lobos viriam de fora? Viriam da onde? Da onde? De dentro! De dentro, irmãos! Paulo discipulou, Paulo ensinou, Paulo pregou, preparou, capacitou, mas do meio deles surgiriam lobos, irmãos, não era de fora, era de dentro, do meio deles. Foram ensinados por Paulo, capacitados por Paulo, discipulados por Paulo, e agora do meio deles, dos alunos de Paulo, dos discípulos de Paulo, surgiriam lobos. Meus irmãos, se Paulo falou isso, para onde eu vou correr, irmãos? O que eu espero, meu irmão? Se Paulo disse isso, porque eu não sou ninguém, eu não sou digno de amarrar o sapato do Paulo, meu irmão. De verdade, isso aqui não é falsa humildade, não é verdade. Quem sou eu, irmãos? Esse homem era um homem que sabia de tudo. Ele sabia de tudo, esse cara, meu irmão. Ele disse que não tinha nada no céu, porque ele não sabia. Ele sabia tudo, ele só falou o seguinte: eu considero que tudo que eu sei é esterco. Ele falava assim: tudo que eu sei é porcaria, mas ele sabia tudo. Ele fala: dentre vós surgirão lobos. Então o que eu posso fazer se não te vacinar, irmãos? Por isso eu estou há tanto tempo nesse assunto, e que alguns já enjoaram, e nem aprenderam e enjoaram, nem aprenderam e enjoaram. Aqui tem jovens que nem estão me ouvindo, aqui tem adolescentes que nem estão me ouvindo, estão comendo unha agora aí, está assim, ó, comendo unha, assim. E vão ser os maiores alvos do diabo, serão os maiores alvos do diabo. Então, meu irmão, quem você anda ouvindo? Porque não vai ser o inimigo que vai te enganar, vai ser o amigo, vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o filho, vai ser a filha, vai ser o avô, vai ser a avó, serão esses, e tem muito motivo para isso. Se você olha para os cristãos de 10 anos atrás, mudou demais. Cristãos há 10 anos atrás não falava palavrão, hoje fala. Eu às vezes estou na minha televisão, ouvindo gente conversando, no meio da conversa eles falam palavrão. Hoje eu assisto filme ouvindo palavrão. Eu assisto filme. O que isso vai fazer comigo, gente? Vai suavizar meu ouvido. Daqui a pouco o meu filho vai falar um palavrão perto de mim e eu não vou nem ligar. É isso que o inimigo faz devagarinho. Daqui a pouco os meus filhos ou os meus netos falarão palavrão e eu vou porque eu vou me acostumando. A coisa é sensível, camuflada, devagar. A pedagogia do inferno, ela é devagar. Dentre vós, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, olha o verso 30, e que dentre vós mesmos, viu aí? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas do que, gente? Pervertidas. Não é nem distorcidas, porque a distorção é até aceitável, um ponto de vista assim, mas é pervertida, não é distorcida, porque uma distorção é ignorância, a perversão não é ignorância, é preparada. Uma distorção é uma ignorância, mas uma perversão não é uma ignorância. 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás deles. Qual é o alvo? Ter seguidores. Ter seguidores. Nunca foi tão moda como hoje. Ter seguidores, o alvo é isso. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala assim, ó: entre vocês existem grupinhos, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Dentro da igreja de Corinto, tinha esses 4 grupos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Deus. Por isso precisamos despertar, irmãos. Os abençoados têm que resolver o que está ouvindo e de quem vai ouvir. Por isso, meu irmão, que você não pode ser um cristão que vive de igreja em igreja.
Porque as igrejas não são iguais, e você precisa ter a marca da sua comunidade, você precisa ter a marca da sua comunidade. Quem vive de igreja em igreja, meu irmão, acaba sendo enganado, porque não conhece a forma de viver daquela comunidade. É lógico que a igreja que o apóstolo Pedro pregou era diferente da igreja que o apóstolo Paulo fundamentou, é lógico que é diferente, mas não desviada, diferentes, mas não desviadas. Dentre vós, 30, dentre vós mesmos, eu sei que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás. Portanto, vigiai, observai. Então os abençoados resolve o que ouve, quem ouve. Quem você vai ouvir? De quem você vai ouvir? Você precisa avaliar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 14, acautelai-vos dos falsos profetas. Profetas falsos, são profetas, só que são falsos. Como é que eu sei que o profeta é falso? Porque fala coisas falsas. É o falar, meu irmão, falar. É profeta, mas fala bobagem. É profeta. E Cristo não falou que eles não eram profetas. Cristo falou que eles profetizaram. Cristo falou que eles fizeram milagres. Cristo falou que eles expulsaram demônios, mas que eram falsos. Então, se você olha para o que o profeta faz, você está perdido. Você tem que olhar como ele vive. Por isso nós vivemos em comunidade, para que você veja. Por isso andamos em comunidade, para você ver. Você precisa andar junto, comer um quilo de sal junto. Os abençoados precisam avaliar, precisam observar, precisam vigiar, precisam julgar o que você ouve, o que você escuta. O primeiro degrau para maldição ou para bênção é o que você ouve. Coisas do bem muitas vezes são do mal. Coisas do bem muitas vezes são do mal. A maioria das vezes as coisas do bem. Agora as coisas do bom não. Coisas do bem é diferente de coisas do bom. É muito diferente. Coisas do bem é diferente de coisas do bom, porque bom é Deus e só Deus. Eu não sou bom, a minha bondade é de Deus. Você não é bom, a sua bondade é de Deus. Amém, irmãos? Eu pratico muito mais coisas do bem do que do bom. Eu erro nas coisas do bom. Agora nas coisas do bem eu não erro não, irmãos. Nas coisas do bem eu não erro. Então cuidado. Os abençoados, está ouvindo jovens, está ouvindo senhores, está ouvindo senhoras, está ouvindo o que eu estou falando? Os abençoados precisam resolver e filtrar o que andam ouvindo, porque os abençoados não andam no conselho dos ímpios. Os abençoados não andam do jeitinho de pecadores. Os abençoados não se associam com escarnecedores. Qual é o contrário de escarnecedores? Qual é o contrário de escarnecedores? Diga tementes. Gente que teme. Ao contrário de tementes, são escarnecedores. Eu tenho temor das coisas de Deus. Eu respeito as coisas de Deus. O escarnecedor não teme nada. Não respeita nada. Zomba de tudo. Escarnece de tudo. O zombador. Os abençoados não se associam com escarnecedores. Então nessa noite, mais uma vez, saia daqui resolvendo isso, sendo vacinado. Dentre vós surgirão pessoas pervertidas. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então que nessa noite você se posiciona. Eu sou um abençoado. Diga isso, eu sou um abençoado. Diga, eu vou resolver o que eu vou ouvir. Diga, eu vou avaliar o que eu estou ouvindo. Diga, eu sou um abençoado.